Olá, pessoal! Estou aqui para fazer uma revisão das nossas últimas aulas, tá? Aqui está o desenho da tabela periódica e eu só estou querendo relembrar aqui a seguinte coisa. Esses elementos químicos que estão na tabela periódica, eu posso considerá-los elementos nêutrons, ou seja, o número de prótons, que é a carga positiva, e o número de elétrons, que tem carga negativa, são iguais. Então, se eu olho aqui na tabela periódica e encontro aqui o número atômico desse elemento químico, ele está aqui em cima, né, representado aqui. Por exemplo, o sódio tem 11 de número atômico, o lítio tem 3 de número atômico, o berílio tem 4, o magnésio 12 de número atômico. Se o magnésio tem 12 de número atômico, ele tem 12 prótons. Se é um átomo neutro, ele também tem 12 elétrons. O átomo ele deixa de ser neutro quando ele perde ou quando ele ganha elétrons. Então, após relembrar isso, nós vamos falar agora de camada de valência. O que é camada de valência? Camada de valência é a última camada do elemento químico. O elemento químico tem uma região central, que a gente chama de núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons. E temos as camadas eletrônicas. As camadas eletrônicas são chamadas também de níveis eletrônicos. A última camada eletrônica do elemento químico, a gente chama de camada de valência. Então, os elétrons que estão nessa última camada são chamados de elétrons de valência. Todos os elementos químicos que estão na tabela periódica vão ser classificados em relação à sua valência. Se ele perde ou ganha um elétron na hora de fazer uma ligação química, ele é chamado de monovalente. Se ele perde ou ganha 2 elétrons, ele é chamado de bivalente. E ele é chamado de trivalente se ele perde ou ganha 3 elétrons. Mas não é simplesmente falar que ele é monovalente. A gente pode falar que ele é monovalente positivo ou negativo. Então, se o átomo ele é chamado de monovalente positivo, por exemplo, quer dizer que ele está perdendo carga elétrica negativa. Então, ele perde elétrons. Se ele é chamado de monovalente negativo, quer dizer que ele está ganhando carga elétrica. Se eu falei que ele é monovalente, quer dizer que ele perdeu um elétron. Então, ele é monovalente positivo, a valência dele é mais 1. Se eu falar que ele é monovalente negativo, quer dizer que ele está ganhando um elétron, então a valência dele é mais 1, é menos 1, porque ele é negativo. Valência é mais 1, porque ele se tornou positivo, ele perde carga negativa. Então, vamos imaginar aqui para entender melhor. Um núcleo de um átomo contendo 3 prótons. Então, quer dizer que nas camadas eletrônicas que ele vai ter ao redor do núcleo, na eletrosfera, ele tem que ter 3 elétrons. Então, pus aqui, 2 e aqui eu coloquei mais 1. 3 prótons e 3 elétrons. Esse átomo é um átomo neutro. Mas se ele perde esse elétron? Se ele perde esse elétron que tem carga negativa, ele vai ter 1, 2, 3 cargas positivas e 2 negativas, ou seja, ele tem uma carga positiva a mais. Como eu classificaria esse elemento químico? Como monovalente positivo, porque tem uma carga a mais, uma carga positiva. Então, esse elemento químico, ele é um monovalente positivo, porque ele perdeu um elétron. O bivalente positivo quer dizer que ele vai perder 2 elétrons. Então, a valência dele é mais 2. O trivalente positivo, ele está perdendo 3 elétrons. Então, a valência dele é mais 3. Se eu falar que é trivalente negativo, a valência dele é menos 3. Então, a gente pode classificar eles em monovalente positivo, bivalente positivo, trivalente positivo e também em monovalente negativo, trivalente negativo ou bivalente negativo. Vamos imaginar o cloro. O cloro tem 7 elétrons na última camada. Se
Se ele tem 7 elétrons na última camada, a tendência dele para ficar com 8, imitando os gases nobres, é ganhar um elétron. Então, a tendência dele é o quê? Ganhar um elétron. Se ele tem 7 elétrons, tem de ganhar um, ele fica com 8. Imita os gases nobres, que tem 8 elétrons na última camada. Se ele está ganhando um elétron, ele era um átomo neutro e ganhou um elétron, ele ganhou carga negativa. Então, agora ele é um monovalente negativo, porque está ganhando um elétron. Então, qual que é a valência do cloro? Cloro, a valência dele é -1. Então, eu represento aqui, ó, monovalente negativo. O lítio, a tendência dele é perder um elétron, então a valência dele é +1. Perdeu um elétron, ficou com mais carga positiva. Ganhou um elétron, ficou com mais carga negativa. Então, a valência positiva ou a valência é negativa. Então, eu posso ter, por exemplo, o boro. O boro, a tendência dele é perder 3 elétrons. Então, eu vou colocar +3 ou -3. Se a tendência dele é perder elétron, ele é monovalente positivo. Ele vai ficar com carga positiva a mais em relação à carga negativa. Então, bora, valência é +3. Relembrando aqui na tabela periódica uma outra coisa importante. Os elementos químicos da família 1A têm 1 elétron na última camada. Os da 2A, 2 elétrons na última camada. Da 3A, 3 elétrons na última camada. 4A, 4 elétrons na última camada. 5A, 5 elétrons na última camada. 6A, 6 elétrons na última camada. E 7A, 7 elétrons na última camada. Então, os elementos químicos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, a tendência deles são perder elétrons. Eles vão perder esses elétrons porque na camada anterior eles têm de 2 ou 8 elétrons, imitando a configuração de um gás nobre. Os elementos que têm 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, a tendência deles é ganhar elétrons. Ganhar 3, ganhar 4, ganhar 3, ganhar 2 ou ganhar 1 elétron na última camada, para ficar com 8. 5 mais 3, 8. 6 mais 2, 8. 7 mais 1, 8. Então, assim, ganhando esses elétrons, eles ficam com 8 elétrons na última camada e imitam os gases nobres. Lembrando que essa coluna aqui, ó, é a coluna dos gases nobres. Por que eu tô falando isso? Imitar a configuração dos gases nobres. Relembrando mais uma coisinha. A gente tá falando de ligação química. E na ligação química, o que eu sei? Que o átomo, para adquirir estabilidade, tenta imitar os gases nobres, imitar a configuração dele. Então, para fazer isso, eles vão perder, ganhar ou compartilhar elétrons. E essa configuração dos gases nobres quer dizer o que para mim? Que eu tenho que ter 8 ou 2 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Então, quando o elemento químico combina com o outro, ele tenta fazer o quê? Deixar a sua última camada com 8 ou com 2 elétrons. E para ele conseguir ficar com 8 ou 2 elétrons, ele vai perder ou ganhar elétrons. Ou compartilhar elétrons. Se ele perde e ganha elétrons, ele está fazendo uma ligação química. Quando ele compartilha, também ele está fazendo um outro tipo de ligação química. Só que tem essas ligações químicas, têm nomes. É uma ligação iônica que acontece quando ele perde ou ganha elétrons. E é uma ligação covalente quando ele compartilha elétrons. Eu vou dar um outro exemplo aqui agora. Um exemplo de uma ligação iônica. A ligação iônica, ela só ocorre entre um metal e um ametal, que é a mesma coisa que não metal, ou entre um metal e um hidrogênio. Os metais, a gente pode considerar os elementos químicos da família 1A, 2A e 3A como metal. E a metal a gente considera família 5A, 6A e 7A. Então, a tendência é que esses elementos químicos considerados como metais sejam cátions e esses aqui como ametais sejam os ânions. Esses perdem elétron e esses aqui ganham elétron. Então, vai haver uma transferência de elétrons para o outro elemento químico. E assim,
forma-se a ligação química e se forma o composto iônico. O composto iônico tem essas características aqui. São sólidos, ponto de fusão alto, conduzem corrente elétrica quando estão fundidos, ou seja, quando eles estão no estado físico líquido, ou em água, ou seja, ou em solução aquosa. Ok? Os elementos químicos da família 1A vão ter um elétron de valência. Então, a valência deles vão ser o quê? Mais um. Os elementos químicos da família 2A vão ter 2 elétrons de valência. Então, a valência dele é mais 2. 3A, 3 elétrons de valência. Valência mais 3. Aqui, ó, os elementos da família 5A vão ter 5 elétrons de valência. A tendência é ganhar elétron. Então, a valência aqui vai ser menos 3. A valência aqui vai ser o quê? Menos 2. E a valência aqui, menos 1. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, é só postar aí.